Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite, eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos do 11 ao 15. O encontro da morte com a vida. Lucas, capítulo 7, versos do 11 ao 15. Assim nos diz a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, graças te damos, Senhor, pela revelação da tua palavra. Senhor, e queremos te pedir neste momento que o Senhor venha ministrar a porção da tua palavra direto do seu coração aos nossos corações. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus, o dono da vida. Assim, meu Pai, em nome de Jesus, venha trazer vida, Senhor, onde já não tenha mais vida. É a nossa oração agradecida no nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui diante de um quadro de tristeza, de dor, de sofrimento. A morte do filho único de uma viúva. Naquela época, como até hoje, os cemitérios eram construídos fora da cidade. Aqui em Patos, por exemplo, nós temos aqui o cemitério do bairro Belo Horizonte, mas quando ele foi construído, a cidade era mais lá onde hoje é o centro. Mas a cidade vai crescendo e os cemitérios acabam ficando dentro da cidade. Construíram outro cemitério, a cidade foi crescendo, o cemitério já está dentro da cidade. E nesse momento que nós vamos encontrar aqui em Lucas, capítulo 7, nós vemos que do portão da cidade ia saindo um enterro que levava o filho único de uma viúva. No momento em que saía o cortejo fúnebre, entrava outro cortejo que acompanhava Jesus de Nazaré. Era um contraste. Num cortejo saindo da cidade, dor e sofrimento. No outro cortejo, entrando na cidade, a vida e a esperança chegava com Jesus. O encontro da morte com a vida. Esse encontro da morte com a vida, queridos, ele põe diante de nós algumas das maiores verdades que nós podemos conhecer. São verdades que não se esgotaram no tempo e nem se restringem a esse texto da Bíblia. São verdades que são válidas para a nossa experiência e também para o cotidiano, o dia a dia de todos nós. Que verdades são estas? A primeira verdade que nós vamos encontrar aqui: a maior dor que alguém pode ter.
se você parar um instante para pensar, você vai ver qual é a maior dor que alguém pode ter. Eu quero crer, ainda não passei, espero que não venha passar em nome de Jesus, por uma dor semelhante a que esta mãe viúva estava sentindo, que era a perda de um filho. Só sabe a dor que é perder um filho quem já perdeu. Para mim, a maior dor que pode haver no mundo. Nesse caso aqui, nós estamos vendo o inverso do esperado, o inverso do que nós temos como o normal. Qual seria o normal? O normal que nós esperamos que o mais velho vá primeiro, morra antes. Mas aqui nós temos um quadro de muita dor e de sofrimento, porque veja, o verso 12 diz: eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Ela já era viúva, ela já havia passado pela dor de ter perdido seu marido, que a cuidava, que a sustentava, que era o seu arrimo. E ela tinha ficado com um único filho, e aquele filho é que a sustentava. Naquela cultura, uma mulher não valia nada, e quando ela ficava viúva, ela era sustentada pelo filho, e ela só tinha um, e este único filho estava sendo levado para ser enterrado. O que restava para esta mulher? Você consegue imaginar uma dor maior do que esta? Perder um filho deve ser trágico, e o quadro é muito mais drástico, como nós vimos, porque é o filho único de uma viúva. Ela não tem mais ninguém, e aí a sensação de solidão é muito grande. Irmãos, quem tem estrutura consegue conviver bem com a solidão. E a solidão até é usada como uma coisa positiva. A pessoa desenvolve as artes, compõe, pinta, consegue administrar quem tem estrutura. Mas também nasce na solidão as grandes neuroses. Brota, aflora a desintegração da personalidade. Bate o desespero e a saudade dói muito. E como dói. Eu lembro de minha mãe, que Deus já levou. Eu lembro de meu pai, que Deus já levou. Eu lembro de um irmão que Deus levou o ano passado num desastre de automóvel. Dor da saudade só sabe quem já perdeu alguém próximo. Você entrar na casa, abrir o guarda-roupa e ver ali as roupas ainda com o cheirinho daquela pessoa. É triste. Irmãos, nós podemos não ter perdido um filho. Se você já perdeu pai, mãe, tio, alguém muito querido para você, você sabe como é que isso dói. E como dói saber que o lugar dentro de casa, amados, está vazio e que nunca mais vai ser preenchido. Você pode não ter passado por essa experiência da morte, mas pelo menos a morte talvez passou perto e acenou para você, e isso é doloroso também. E nós temos outras dores, muitas vezes não são dores da morte, mas são dores de uma enfermidade, são dores de um relacionamento que nos era muito querido e que de repente foi quebrado. Você depositou a sua esperança naquela pessoa e ela foi-se embora, te deixou de repente com um filho. Quanta tristeza doméstica. E o desemprego também, quando chega em casa, aquela sensação de impotência. Ele era o encarregado do sustento da família, e como encarar agora a esposa e os filhos, dizer: eu perdi meu emprego, eu não tenho mais como sustentar vocês. E isso é apavorante, isto dói. Aquele jovem que colocou todas as suas fichas num concurso ou num vestibular, ele encheu-se de sonhos, os pais vibraram por ele, torceram por ele, oraram por ele, e ele descobre que não passou. Que dor. Frustrações que tiram a alegria, às vezes pequenas dores,
outras vezes dores médias, às vezes dores profundas. E muitas vezes estas dores são tão pesadas que nós até chegamos a desejar a morte. Eu já desejei. Por 2 vezes na minha vida eu tentei o suicídio. Dores de relacionamentos quebrados, da vida que deixa de ter o sentido. Você chega no fundo do poço. Mas essa história está parecendo muito trágica. Vamos invertê-la, porque de um lado quem está saindo da cidade é a morte, realmente é trágico. Mas do outro lado, quem está entrando na cidade e se encontra com a morte, quem se encontra com a morte é a vida que vem vindo com Jesus. Aleluia! Irmãos, a esperança chega com Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo chega numa situação trágica, a esperança chega com Ele. Tudo muda quando Jesus chega numa vida. Quando a morte, quando a depressão, quando a dor e o sofrimento se encontram com Jesus Cristo, tudo vai mudar. E esta é a primeira grande lição do nosso texto que o Senhor reservou para nós na noite de hoje. Irmãos, não importa como as pessoas estejam, não importa a profundidade, não importa a intensidade da dor, o fato é que quando Jesus Cristo chega, tudo muda. E agora nós vemos a segunda grande verdade desse texto. A primeira, a maior dor que alguém pode sentir. A segunda, a maior prontidão que alguém pode demonstrar. No versículo 13 diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Imagina a cena. O enterro vai saindo, a multidão vai chegando com Jesus. Por certo eles vinham cansados da caminhada, ansiado por tomar um banho, por comer alguma coisa, mas o olhar do nosso mestre não foi para a cidade que estava próxima, não foi para o portão da cidade. O olhar de Jesus não foi para aquela multidão que vinha acompanhando o enterro. Ele localizou no meio da multidão a pessoa que estava sofrendo mais, que era aquela mãe. Ele localiza você no meio da multidão que você pode estar. Ele sabe identificar a tua tristeza, Ele sente o teu sofrimento, e é para você que Ele chega e diz: não chores, eu estou aqui, eu sou a solução, eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou também o que? A vida. Tinha razão dele dizer para aquela mulher: não chores, não chores. A Bíblia diz a verdade. Em Cristo nós nunca estamos largados no meio do sofrimento. Com Cristo nós nunca somos atropelados pela dor e deixados lá no meio da estrada da vida, estirados, sem que Ele venha e nos socorra. Irmãos, Ele é o Deus que vê. E o texto nos diz que Ele se encheu de compaixão. E não foi um olhar de mera curiosidade, não. Foi um olhar de compaixão. E agora Ele se dirige à mulher e Ele diz suavemente: não chores. Eu acho isso fantástico em Jesus Cristo. Ele disse: não chores. Ele não disse: reprima a lágrima, engula o choro, sofra calada. Não. É porque Ele está chegando. E quando Ele chega, não há lugar para choro. Quando Ele chega com a compaixão, não há lugar mais para choro algum. Poucas coisas são tão incompatíveis com o caráter de um verdadeiro cristão quanto o sentimento de derrota ou de frustração. Derrota não é coisa de cristão, frustração não é coisa de cristão. Mesmo que a situação esteja negra, que as nuvens estejam escuras, o cristão sabe que ele tem um Deus que vê, e ele sabe que ele tem um Deus que socorre com compaixão
e com consolo imediatos. E a terceira verdade: a maior ação que alguém pode empreender. Naquela época, amados, tocar em um defunto deixava a pessoa impura por um certo tempo. Ela não podia conviver com os outros, ela não podia entrar no templo. E o que é que Jesus faz? No verso 14 diz que Jesus, chegando-se, o que é que ele fez? Tocou o esquife. Eu quero te dizer que para Jesus de Nazaré não existe nada que seja intocável. Para Jesus não há intocáveis, para Jesus não há imprestáveis. Esta é a ação de Jesus Cristo, porque Ele faz o que ninguém faz. Ele põe o seu toque onde ninguém pode pôr. Ele deveria se dirigir à mãe e dizer: minha senhora, fique calma, eu vou resolver a situação. Mas ele não se dirige para a mãe, ele apenas acalmou ela e ele foi ao foco do problema. Qual o problema aqui? O problema é que o rapaz estava morto. Esse era o problema daquela mulher. E ele vai ao foco do problema e lhe diz: jovem, eu te mando, levanta-te. E é fantástico isso também. Se ninguém faria isso, tocar um morto, ninguém faria também o que ele fez. Você consegue imaginar alguém chegar no enterro para o cortejo e vai lá e diz assim: morto, morto, te levanta? Ninguém diz isso. Você já viu alguém fazer isso? Mas Jesus faz. Ele faz coisa que ninguém faz. E eu quero lhe dizer uma coisa muito séria. É por isso que muitas pessoas não querem o Senhor Jesus. É porque Ele vai direto no foco do problema e remove. Tem pessoas que não querem o Senhor Jesus porque não querem abandonar a sua vida de pecado. E sabe que se Jesus chegar naquela vida, Ele vai no foco do problema, Ele vai retirar o pecado. E a pessoa não quer que Ele remova o pecado, por isso as pessoas querem ficar longe. E diz o texto na sequência: sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Resolvido o problema, aquele que estava morto não está mais. Volta para tua mãe, segue ajudando ela, cuida dela. Eu imagino a cena, aquela multidão que estava pronta para enterrar ele, quando vê o morto se levanta e volta, e que abraço ele deve ter dado naquela mãe. Eu imagino o choro que antes era de tristeza, o choro vira um choro de alegria. Jesus faz isso, fez na minha vida, faz na tua vida. Eu estava morto no pecado, eu chorava querendo me suicidar, e o Senhor Jesus entrou na minha vida e transformou aquele choro, o meu choro, o choro de minha família, Ele transformou num choro de alegria. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele me deu vida novamente, aleluia. E Ele dá vida para você novamente, meu irmão. Não importa o estado que você esteja como você estiver, Jesus chega na tua vida e Ele te dá vida novamente. Como é que você tem andado na sua vida? Como tem sido a sua caminhada? Você tem andado alegremente, triunfando com a vida? Você tem seguido o cortejo que vinha com Jesus? Ou você está seguindo outro cortejo? Você está arrasado e deprimido com a tua morte espiritual. O seu coração, ele canta de alegria, de esperança, ou teu coração está inquieto? Você tem tido medo do futuro, ansiedade, está inconformado com a sua situação, sem saber para onde ir, mas sabe que está indo para o fundo do poço? Quanta gente que não sabe para onde vai, mas continua indo, sem rumo, sem lastro, sem conteúdo, está morta.
morta emocionalmente, morta espiritualmente, morta nos seus sonhos, não sonha mais, morta nas suas expectativas, não acredita em mais nada, está morta porque perdeu as ilusões, morta porque está sofrendo tanto que perdeu a alegria pela vida. Mas se você está nesta multidão, Jesus vem chegando com a vida para você. Você pode estar seguindo esta multidão que segue a morte, mas Jesus vem chegando na tua vida para te tirar desse choro de tristeza. Ele entrou na vida daquela mulher e numa palavra ele resolveu tudo. Queridos, quando Jesus chega, a vida é mudada. A vida daquela mulher, a viúva de Naim, como ela ficou conhecida, a vida dela foi mudada. A sua vida pode ser mudada também. Se há cheiro de morte no seu coração, se há cheiro de morte na tua vida, se há penumbra, se há incerteza, se há inquietação, se você sente que a sua vida pode ser mudada, a minha palavra neste momento é esta: deixe que o Senhor da vida entre na sua vida e te traga a vida novamente, em nome de Jesus. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que amó. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén.
Programa Momentos com Jesus.